Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na obra do apartamento MRV e hoje eu vou mostrar para vocês todas as etapas que foram feitas nesse momento após aquela última etapa que era do revestimento. Esse apartamento a gente recebeu com textura, tá? Com uma textura no teto e aquela textura tipo um grafiato, sabe? E a gente não podia manter essa textura, primeiro por conta da estética, segundo porque a gente ia fazer a instalação de eletrofita, porque a gente não pode rasgar essa laje e não tinha como colocar forro por conta de altura do pé direito, que já é baixo, tá? Então a solução que a gente encontrou foi, primeiro, fazer todo o amaciamento desse teto. Então foi quebrado de lixa, depois foi amaciado. Quando vocês verem agora, vocês vão ver que tá completamente liso. Tem ainda algumas rebarbas, porque vai ter mais 2 demãos de massa corrida para tapar a eletrofita, tá? Mas, no geral, ele ficou liso para poder possibilitar a instalação da eletrofita. Então, por exemplo, aqui, que era a textura, foi feito o amaciamento, tá? Vocês veem que tá liso, né? Depois, em seguida, a gente colocou as eletrofitas, tá? Por que essas eletrofitas, gente? Porque a gente vai ter instalação de trilho eletrificado, no caso aqui 2 metros, tá? E a gente precisava, o ponto que liga é aqui, ó. É aqui, nessa ponta aqui, ó, que liga. Não é no meio. Então a gente precisava trazer desse ponto até esse equivalente aqui, pra na hora da gente colocar o trilho, ele ficar no centro, entendeu? Só para vocês entenderem, nessa parte aqui, ó, a gente vai passar, vai encaixar os spots que são específicos para o trilho eletrificado. São 5 spots, se eu não me engano, pretos. E aí a gente vai locar ele no melhor posicionamento para a cozinha, tá? Em si. Então a gente vai locar um, por exemplo, aqui para a pia, outro para a parte da máquina, outro para a parte do tanque e mais uns 2 aqui, geladeira e fogão, tá? Então, essa conta também de quantidade de spot é feita de acordo com o cálculo que a gente tem do número de iluminação necessária, né? De watts necessários para ficar melhor o ambiente, para ficar bem iluminado. Então não é assim, irmã, eu acho que isso aqui vai dar, e não. A gente faz uma conta específica e aí a gente tem um número de quantidade de watts que a gente precisa e aí divide pelos spots e pela iluminação específica de cada spot, tá bom? É complicado mesmo, mas aí também vocês... Pri, eu não sei como fazer essa conta, me chama, gente, eu faço consultoria e eu posso atender vocês nesse sentido, fazer esse cálculo para vocês e especificar qual luminária é melhor para o ambiente de vocês, tá? E além dessa questão da eletrofita, que eu vou mostrar isso em todos os ambientes que a gente teve, não em todos, com exceção do escritório, que vai ser um de sobrepor, um paflon de sobrepor, o restante é tudo, e o banheiro, que é embutido no forro que já existia, o restante é tudo com eletrofita e trilho eletrificado, tá? A gente também colocou o roda-teto. Não era esse roda-teto, gente. Era um roda-teto mais moderno. Ele tinha uma cara mais reta. Ele não tinha essa carinha desse boleado no canto dele. Mas aconteceu um problema. A gente já tinha uma noção de que aqui a gente ia ter um cano passando. E beleza, a gente ia fazer uma boneca nessa parte, apenas essa parte. Só que quando a gente abriu, que foi o pessoal da pintura que abriu para poder amaciar, a gente tinha esse cano aqui, e eu vou mostrar para vocês também no vídeo que a gente vai colocar, não sei se vão colocar antes ou depois. A gente tinha também passando aqui todinho, passando aqui, ó, passando aqui, indo pro banheiro, e esse cano ele vem de lá, ali mais ou menos na posição ali da porta. Então quando a gente abriu, a gente, meu Deus do céu, e agora? O que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que fazer boneca em todo o apartamento. E o que aconteceu? A gente tinha um custo e esse custo dobrou com essa opção de boneca para poder continuar mantendo aquele roda-teto reto. Então a gente tomou a decisão de escolher um outro roda-teto que a gente poderia esconder esse encanamento
sem ter um acréscimo de valores, tá? Porque era só o formato do roda-teto. E aí foi decidido isso com a cliente, foi tomada essa decisão e a gente fez essa instalação. Não é, esse roda-teto, ele não é adequado, vamos dizer assim, ao mood que a gente está colocando no apartamento, que seria mais um industrial. No entanto, foi a melhor solução com relação ao custo-benefício e no final vai ficar bonito, tá? É uma questão só minha mesmo, talvez, ou de alguém que é especializado e que sabe que não era o mood do apartamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora ambiente por ambiente, como é que ficou. E as próximas etapas também a gente vai falar qual vai ser o próximo passo, aí a gente mostra mais pra frente, tá? Então aqui na sala a gente vai ter dois ambientes, que é o jantar, que está aqui, e o estar, que está ali. O jantar, a gente vai ter um spot, um trilho eletrificado de 1 metro aqui. Só para vocês entenderem, a gente tem um canto alemão, a gente tem uma mesa retangular aqui, 2 cadeiras aqui. Então esse trilho ele vai ficar exatamente no centro dessa mesa e ele tem 3 pendentes de trilho, também específico, tá? Não é um pendente que você compra normalmente, você tem em várias lojas, mas ele é para trilho eletrificado. E vai estar os 3 pendentes sobre essa mesa. Por isso que a gente teve que puxar esse fio. O que acontece? Vai ficar aqui e vai liga na ponta do trilho, tá? Por isso que tá assim, esse fio soltinho. Para vocês entenderem, a gente tem um trilho de 1 metro aqui e na ponta dele que tem a ligação. Então ele vai ficar aqui, a gente vai ligar aquela pontinha, ele tem uma tampinha na ponta e a gente enrola e bota pra dentro aqueles fios que estão sobrando. E aí vão ficar ligados nele, né? 3 pendentes de trilho, também específico, tá? Ele não é um pendente comum, ele é para trilho eletrificado, tá bom? Então aqui, nesse ambiente é isso. Nesse ambiente aqui, a gente tem 2 soluções, tá? A gente tem o trilho, que vai ficar bem nesse centro, ele liga nessa pontinha aqui também. E a gente tem um pendente aqui. Esse pendente não é de trilho, é de teto mesmo. Só que esse fiozinho ele vai ficar dentro da canopla do pendente, tá? E esse pendente ele fica em cima a gente tem uma adega aqui em formato de mesinha e ele vai bem aqui iluminando essa área, tá? Então é uma solução mais despojada para o apartamento, tá? Aqui no quarto a gente vai ter também a mesma solução da sala, né? Que a gente tem ele bem no centro aqui, liga na ponta. E aqui a gente tem um pendente também que vem em cima do criado mudo, a gente tem um quadro aqui no fundo e etc. A gente fez também ligações de eletrofita para a tomada, tá? Porque a gente não pode rasgar essa parede. Aqui no MRV, gente, não pode rasgar nenhuma parede. E então, a gente ligou, porque isso aqui vai ficar atrás da cabeceira, tá? E aí vai ligar, vai ligar uma tomadinha aqui na ponta dentro do criado mudo, tá bom? Então é tranquilo, ó. Vocês verem um detalhe aqui, ó. É tranquila a ligação, não é difícil, tá? Depois, pra vocês entenderem como é que é esse acabamento, vai vir uma tela. Eu vou mostrar pra vocês no próximo cômodo. Vai vir uma tela por cima. Eles passam massa nessa tela, amacia tudo, pinta, acabou. Esqueceu, não tem mais nem como saber. Pri, por que você não fez essa solução? Eu vou mostrar pra vocês na tela aqui, ó. Ó, essa tela aqui, ó. Ela é fininha e ela gruda, ó, ela gruda na eletrofita e é exatamente para dar essa aderência e poder amaciar e não sair e ficar bem feito. O que acontece? Por que eu não fiz na cozinha isso? Porque, em geral, tomadas
de tomadas de equipamentos que exigem muita força, elas precisam ter manutenção. Pode acontecer algum problema. E como a gente tinha revestimento aqui, se eu colocasse uma eletrofita e ela desse algum problema futuramente, eu ia ter que arrancar todo o revestimento para poder resolver. Então, aqui em específico, a gente criou vamos dizer assim, não foi uma parede, né, porque a gente não colocou tijolo, mas a gente criou um enchimento, passou os conduítes, né, e aí a gente, porque se tiver futuramente alguma manutenção, a gente tem como fazer isso. E eu vou contar uma história que aconteceu aqui. Agora que a gente tá nessa fase, o eletricista veio estanhar as pontas de todas as tomadas para já deixar no jeito, porque a próxima vez que ele vier aqui ele já vai colocar as frentes de tomada, depois da pintura. E aí ele descobriu que na hora que foi fazer a instalação das bancadas, teve um recorte no conduíte e o fio saiu na mão. Ou seja, gente, se tivesse feito isso na eletrofita, talvez a gente ia ter mais dificuldade para poder consertar. Mas como estava no conduíte, conseguiu emendar o conduíte e passar os fios numa boa. Então, tá vendo? Parece que a gente adivinha, né, que vai dar algum problema. Então, é sempre bom em áreas que a gente precisa ter mais força e tem revestimento, a gente colocar o conduíte mesmo, tá? Agora, as outras áreas que tem menos força e que você não vai ter revestimento, vai ter só pintura, se der algum problema lá na frente, você consegue mexer e pintar de novo, tá bom? Gente, agora a gente vai startar a pintura, tá? Então vai amaciar tudo isso e vai pintar tudo, tá? Depois, em seguida, a gente vai ter instalação do piso laminado com os rodapés e em seguida a instalação de marcenaria, equipamentos, metais, enfim, finalização da obra em si. Antes, assim que estiver fazendo a pintura, nem necessita, mas tipo, antes a gente já starta a medição na marcenaria, porque a marcenaria demora muito, né? Geralmente é 40, 50 dias para entregar e a gente vai tocando todo o restante enquanto a marcenaria está sendo feita. Mas eu vou mostrando para vocês, a próxima etapa que vai ter pintura, a gente vai ter uma pintura especial numa parede. Então eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse desenho, tá? E então fiquem ligadinhos no canal, curte, compartilha, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque vai ter sempre vídeo dessa reforma e de outras, tá bom? Um grande abraço, beijão!